Muito boa noite, minha gente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos e todas que estão por aqui. Boa noite, boa noite. É, Minha gente, hoje a live é sobre Paulo Freire e o golpe de 1964, né? É um tema, é um tema importante, sem dúvida, é um tema importante. É um tema que tem a ver com outros temas, sem dúvida nenhuma. Agora, veja, nós estamos no ano em que nós lembramos os 60 anos do golpe militar de 1964, né? Estamos em 2024. O golpe foi em abril de 1964. E acaba de sair um livro, faz um mês apenas, um mês lançado, este livro aqui, ó. Reparem bem, este livro aqui. O título do livro é Inquérito Paulo Freire, a ditadura interroga o educador, organizado pela professora Joana Salem. Ela é professora na Universidade Federal do ABC Paulista, professora de Sociologia. A professora Joana Salem, ela fez um estudo interessantíssimo dos inquéritos sobre Paulo Freire. Na verdade, foram 2 inquéritos abertos contra ele em 1964, em setembro de 1964. E ela conseguiu ter acesso aos inquéritos na íntegra, os 2 longos inquéritos na íntegra, né? Ela redigitou todos os 2 inquéritos, fez as correções devidas, né? Porque eles foram datilografados pelo escrivão da polícia, né? Na verdade, do escrivão do exército, né? Lá em Recife, né? Paulo Freire foi interrogado pelo coronel, né? Um coronel chamado Hélio Biratinga, torturador quanto mais, torturador conhecido, né? Estudou na Escola das Américas, fez curso na Escola das Américas e tudo mais. Eu vou falar um pouco desse coronel aqui, porque ele é estratégico, né? Ele foi fundamental em Pernambuco, inclusive. Então veja, a professora Joana, ela organizou, né? Redigitou, rearrumou, inclusive colocou numa letra bem legível, né? Parece datilografia, né? Ela colocou numa letra que parece datilografia. Isso aqui é a letra do inquérito sobre Paulo Freire. Veja, já se sabia disso. Eu pessoalmente sabia, mas não tinha acesso. Eu nunca tive acesso ao inquérito, nunca, não é? Nunca tive acesso ao inquérito. Como é que a professora conseguiu? Na verdade, foi a Comissão da Verdade de Pernambuco, que tem o nome de Dom Helder Câmara, Comissão da Verdade de Dom Helder Câmara, Comissão da Justiça e da Verdade de Pernambuco, Dom Helder Câmara. Não é? A comissão havia conseguido os inquéritos, né, contra Paulo Freire. A professora pediu o acesso aos inquéritos, ela teve acesso, ela redigitou tudo, arrumou, né? Fez um prefácio de apresentação, né? E também tem uma entrevista com um pesquisador, ele é professor do Instituto Federal de Pernambuco, né? Um professor chamado Dimas Brasileiro Veras. Dimas Brasileiro Veras dá uma entrevista aqui, né, sobre o legado de Paulo Freire. Então esse livro ele é composto de 3 partes. Esse livro aqui que eu acho simplesmente uma obra necessária. É um pequeno livro, é um breve livro. A editora é a editora Elefante de São Paulo. A editora Elefante de São Paulo. Então assim, veja que trabalho interessante. A professora Joana Salem teve acesso aos inquéritos, organizou os inquéritos, redigitou, arrumou, faz um prefácio explicando o contexto daqueles inquéritos e alguns elementos do inquérito que eu acho que é importante explicar. Tem uma entrevista no final. Então, basicamente, o livro é dividido em 3 partes. É um pequeno livro. Ele é pequeno, ele é de formato pequeno. Você lê numa tirada. Eu li vindo de volta do Recife, você lê numa tirada, muito bem escrito, né? Trabalho louvável. Então eu disse, eu vou fazer uma live sobre esse livro, sobre o trabalho desse livro, porque eu acho que merece ser divulgado o trabalho. A editora não é uma editora muito conhecida, então eu acho que é preciso que se divulgue esse livro, né? É preciso que se divulgue esse livro. Estamos num momento em que é necessário, né, que divulguemos esse livro. Agora, quem quiser conhecer mais esse contexto, na década de 80, Paulo Freire
juntamente com um amigo dele, e que eram amigos há muito tempo, chamado Sérgio Guimarães, eles escreveram, os dois, em forma de diálogo, 2 livros, né, intitulado Aprendendo com a História. Paulo Freire e Sérgio Guimarães, são 2 volumes, na verdade, né? Volume 1, o volume 2, né? Isso é uma obra-prima. Eu amo esses 2 livros, assim, porque, na verdade, o Sérgio Guimarães, que era amigo de Paulo Freire, ele sugeriu a Paulo Freire que descrevesse a vida dele, principalmente a vida adulta de Paulo Freire, o trabalho de Paulo Freire, a começar no SESI, em Camaragibe, depois na Universidade Federal de Pernambuco, na parte de extensão, e depois, a partir da Universidade Federal de Pernambuco, ali por volta dos anos 50, a ligação de Paulo Freire com outros grupos, e em particular os primeiros passos do projeto pedagógico que leva o nome dele, chamado Método de Paulo Freire, né? Como todos aqui, todas devem saber, como todos e todas aqui devem saber, Paulo Freire, ele começa um trabalho pioneiro nas periferias de Recife, quando ele ainda trabalhava no setor de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, não é? Primeira coisa, eu acho importante isso. Depois, quando ele vai fazer a experiência de Angicos, né? E a partir da experiência de Angicos e o resultado, que foi muito rápido, né, em termos de alfabetização, Paulo Freire é indicado para o Ministério da Educação, né? O ministro da Educação à época era uma figura saudosa do Rio de Janeiro, chamado Paulo de Tarso. Para mim, um dos maiores ministros da educação, os maiores ministros da história da educação, né? O ministro Paulo de Tarso, que foi ministro do governo João Goulart. Paulo de Tarso convida Paulo Freire para fazer parte da sua equipe de alfabetização, né? Paulo Freire vai, né? A sede do governo já era em Brasília, né? E também por indicação de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro era o chefe da Casa Civil do governo João Goulart. Então veja, esse livro aqui, Aprendendo com a Própria História, conta exatamente essa história, a história de Paulo Freire. É Paulo Freire contando a sua própria história, né? A esse amigo dele, ao sociólogo Sérgio Guimarães, né? Eles eram muito amigos. Isso na década de 80, né? Isso na década de 80, né? Esse projeto, Aprendendo com a Própria História, eles começaram em 1981, quando Paulo Freire volta do exílio. Né? Quando Paulo Freire volta do exílio, eles decidem se encontrar, o Sérgio Guimarães, que organiza, né, as falas de Paulo Freire, né, e Paulo Freire dá um depoimento extraordinário. Então, olha, quem não sabe nada de Paulo Freire, quem não conhece Paulo Freire, quem conhece Paulo Freire só por rede digital, essas redes digitais, essa camarilha da direita que só sabe falar mal de Paulo Freire, que não conhece, eu recomendo, antes de você dizer qualquer coisa sobre Paulo Freire, leia esses 2 livros. Paulo Freire por Paulo Freire, tá certo? Por que eu estou indicando esses 2 livros antes de falar desse livro aqui, que é o motivo da live? O motivo da live é esse livro aqui. Esse livro é o motivo da live hoje. Porque esse livro, ele ajuda, né, a todos nós que precisamos conhecer Paulo Freire. Olha, Paulo Freire é uma das figuras mais nobres da história desse país. Paulo Freire sofreu uma profunda injustiça com essa ditadura militar. Uma profunda injustiça. Se eu pudesse escolher de todas as pessoas injustiçadas e perseguidas pela ditadura, a mais perseguida foi Paulo Freire. Porque Paulo Freire, ele literalmente sofreu sem merecer. Paulo Freire não era nada do que acusaram ele. O projeto de Paulo Freire não era nada do que os militares imaginavam ou diziam. Eu diria que o projeto de Paulo Freire era muito marcado pelo seu humanismo, muito marcado pelo seu humanismo. Eu até diria que dificilmente alguém entende, né, o projeto pedagógico de Paulo Freire sem entender seu humanismo. Não? O humanismo era, sem dúvida nenhuma, a característica fundamental do projeto de Paulo Freire. Então, essa ideia de que Paulo Freire era comunista, ia implantar comunismo e tal, tudo isso era a mais absurda cortina de fumaça, a mais absurda mentira e tal. Não que Paulo Freire brigasse com comunista, odiasse comunista, não era essa a questão. Não era isso. Paulo Freire não estava em briga com comunista algum. Agora, Paulo Freire não era comunista, seja partidariamente, ou seja... Então, o projeto de Paulo Freire está muito vinculado
E isso, para mim, é absolutamente fundamental. O projeto de Paulo Freire estava muito vinculado a umas descobertas que ele estava fazendo do Brasil. Olha, Paulo Freire estava descobrindo aquilo que Machado de Assis chamava o Brasil profundo. Machado de Assis chamava, num ensaio dele chamado Instinto de Nacionalidade, nesse ensaio Instinto de Nacionalidade, Machado de Assis chamava de o Brasil profundo, né? É aquele Brasil que, de modo geral, é desconhecido pelas elites. É aquele Brasil que, de modo geral, é desconhecido pelas classes dominantes. E é, de um modo geral, aquele Brasil que é desconhecido, de um modo geral, pela classe média branca brasileira. Paulo Freire estava, na verdade, fazendo uma grande descoberta na vida dele nos anos 50. Se você perguntar, Romero, como é que você tem prova disso? Eu tenho prova disso porque ele publicou um livro que depois ele mudou de nome. O primeiro nome do livro é Educação e Realidade Nacional. Olha o nome do livro. Esse livro depois terá outro título, que é Educação como Prática da Liberdade. Mas antes de ser Educação como Prática da Liberdade, esse livro chamou-se Educação e Realidade Nacional. Esse livro foi publicado na segunda metade dos anos 50. É talvez o primeiro livro de Paulo Freire. Ele tinha escrito algumas coisas para jornal, mas escrito mesmo em termos de livro organizado é esse livro. Esse livro, se você ler esse livro, tem uma edição, tem várias edições desse livro, né? Agora, como eu disse, o título mudou para Educação como Prática da Liberdade. Agora, a primeira edição, eu tenho essa edição, a primeira edição é Educação e Realidade Nacional. Veja, eu estou dizendo isso porque nesse livro fica muito visível uma coisa, que eu acho que aí foi quando a ditadura cometeu uma injustiça profunda com Paulo Freire. E não só a ditadura, tudo que veio depois também da ditadura, né? Paulo Freire estava descobrindo eu diria, o universo dos pobres, o universo das camadas populares, o universo das periferias, a situação real das periferias. Paulo Freire havia lido, veja, Paulo Freire havia lido um pernambucano amigo dele, chamado Josué de Castro. Paulo Freire havia lido a Geografia da Fome de Josué de Castro. Se eu tivesse algum poder nesse Brasil, eu obrigaria todo brasileiro adulto a ler a Geografia da Fome de Josué de Castro. Deveria ser obrigado. Deveria ser tombado como patrimônio imaterial da cultura brasileira. A Geografia da Fome do médico e socialista Josué de Castro. Paulo Freire havia lido Josué de Castro. É uma coisa que poucos biógrafos e poucos estudiosos de Paulo Freire percebem isso, né? Paulo Freire havia lido a Geografia da Fome de Josué de Castro. Eu não sei se os colegas que aqui estão me acompanhando já leram este livro. Inclusive eu descobri no Recife esses dias que tem uma nova edição. Saiu uma nova edição da Geografia da Fome pela editora Todavia. Uma editora de São Paulo, a editora Todavia, né? Eu fiquei olhando assim, contemplando esse livro domingo no Recife, numa livraria lá. Eu contemplei um pouco, fiquei pensando, esse livro é um livro que marcou Paulo Freire. Paulo Freire gostava de falar disso, né? Ele gostava de falar porque de fato é um livro importante, né? É um livro que... Ele não é apenas a descoberta da fome, que né? É o livro que projetou Josué de Castro, mas é mais do que isso. Esse livro é um livro em que eu diria que marca o humanismo intelectual brasileiro. Se há um início para o chamado humanismo intelectual brasileiro, é o livro de Josué de Castro, Geografia da Fome, que teve forte influência em Paulo Freire. Então, Paulo Freire, isso aparece em Educação e Realidade Nacional, seu primeiro livro, isso vai aparecer aqui também nesses dois livros, não é? E Paulo Freire estava, na verdade, descobrindo aquilo que um teólogo, um padre católico do Peru, chamado Gustavo Gutiérrez. O padre Gustavo Gutiérrez chamava de A Força Histórica dos Pobres. É um título de um livro dele. É um livro desse padre de 1981, chamado Gustavo Gutiérrez. A Força Histórica dos Pobres. Paulo Freire estava descobrindo isso. Então Paulo Freire estava muito mais ligado a uma ideia de nação, a uma ideia de nacionalismo, a uma ideia de nacionalidade. Paulo Freire não tinha na cabeça nenhum projeto leninista de revolução. Paulo Freire não era inimigo de Lênin, Paulo Freire não odiava Lênin, não era essa a questão. É que não era a praia de Paulo Freire, não era o lugar de leitura de Paulo Freire.
Tá certo? Não era o lugar de leitura de Paulo Freire, né? Paulo Freire estava muito vinculado à realidade do povo, principalmente do Nordeste brasileiro. Ele estava descobrindo o que era isso nas grandes cidades, o que era essa chaga do analfabetismo, o que era essa chaga da fome, o que de fato os governos deveriam fazer urgentemente. Era uma questão de urgência fazer alguma coisa diante da calamidade ali nos anos 50 por que passava o povo. Veja, Paulo Freire estava descobrindo isso, minha gente. Paulo Freire não estava descobrindo comunismo, não estava descobrindo a União Soviética, não estava descobrindo Luiz Carlos Prestes, nada disso. Paulo Freire estava, vou ser direto e lacônico, Paulo Freire estava descobrindo o Brasil. Paulo Freire estava descobrindo o Brasil que ele não conhecia, o Brasil dos de baixo, o Brasil dos pobres, o Brasil dos negros, o Brasil dos oprimidos. Ele estava descobrindo um Brasil, é isso. Paulo Freire estava descobrindo um Brasil que é tão ocultado, né? Eu costumo dizer que o Brasil é o país do ocultismo. Eu acho que é o país que mais oculta a realidade, é o Brasil. Pense num país que vive de ocultismo, né? É o país mais ocultista que tem, é o Brasil. Aqui se oculta fome, se oculta pobre, aqui se oculta escravidão, aqui se oculta tudo o que ocorreu, né? Então assim, este é um país ocultista. Paulo Freire estava descobrindo o Brasil, né? Veja, o jovem Paulo Freire, ali na casa dos 30 anos, já casado com a sua esposa, a primeira esposa Elza. E Paulo Freire queria se dedicar à educação. E Paulo Freire, além de descobrir esse Brasil de baixo, esse Brasil dos de baixo, Paulo Freire estava descobrindo a importância da educação. Então Paulo Freire estava fazendo uma dupla descoberta que iria mudar a sua vida para sempre. Paulo Freire, na década de 50, quando redigiu Educação e Realidade Nacional, Paulo Freire fez duas grandes descobertas que mudariam profundamente a sua vida, após ler A Geografia da Fome, de Josué de Castro. Paulo Freire estava descobrindo o Brasil dos de baixo, e Paulo Freire estava descobrindo a importância da educação nesse projeto. Paulo Freire não acreditava, em hipótese alguma, que a educação mudava sozinha qualquer coisa. Paulo Freire nunca acreditou nisso, nem jovem nem velho. Agora, ao mesmo tempo, Paulo Freire nunca deixou de acreditar que a educação tem um papel num país como esse, principalmente para os mais pobres. Principalmente para os mais pobres. Por isso que Paulo Freire sempre foi um defensor da escola pública, sempre. Em toda a sua vida, Paulo Freire foi um defensor ardoroso da escola pública. Ele faz parte daquela ótima geração de brasileiros e brasileiras que amaram e defenderam a escola pública. Paulo Freire faz parte da geração de Fernando de Azevedo, sociólogo, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, essa geração que defendeu a escola pública, que descobriu a escola pública, que descobriu que a escola pública é fundamental como meio de ascensão social das camadas populares. Paulo Freire faz parte dessa geração, né? Que é uma das gerações mais nobres desse país. É o que Antônio Cândido chamou de radicalismo de classe média, no ensaio dele belíssimo, chamado Radicalismos, de 1988. Então, Paulo Freire, na verdade, o que Paulo Freire estava descobrindo era exatamente isto que eu estou dizendo aqui a vocês, a partir do impacto que ele teve ao ler A Geografia da Fome, de Josué de Castro. Então, nesse sentido, Paulo Freire, veja, era o período de Juscelino Kubitschek, era o período das ideias de desenvolvimento e desenvolvimentismo, era o período do ISEB, né, o ISEB no Rio de Janeiro, discutindo realidade nacional, a importância de mudar o país, a ideia de alienação, cultura estrangeira, o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né, que fez parte de Guerreiro Ramos, que fez parte de Hélio Jaguaribe, que fez parte de Roland Corbusier, e que o próprio Paulo Freire passou também pelo ISEB. Paulo Freire não foi formalmente do ISEB, mas ele passou pelo ISEB. Era o período do ISEB, era o período da UNE e do CPC da UNE, era o período em que estava mudando o cinema brasileiro e estava nascendo o cinema novo. Se você observar, observe comigo uma coisa, antes de entrar aqui no livro, que é o motivo da live de hoje. Observe uma coisa que é fundamental na história contemporânea desse país. Essa descoberta de Paulo Freire, a partir da Geografia da Fome de Josué de Castro, descobrindo o Brasil dos de baixo, o Brasil dos pobres e tal. Essa descoberta estava acontecendo em boa parte do Brasil, não era só Paulo Freire, né? Os cineastas do cinema novo também estavam com essa conversa.
Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leão Risma, Arnaldo Jabor, Eduardo Coutinho, etc. Essa galera também estava com essa conversa também, do povo, pobre, não sei o quê. A União Nacional de Estudantes, a partir do seu CPC, Centro Popular de Cultura, também estava assim. Não é à toa que a Uni fez um filme coletivo, 5 curta-metragens chamado 5 vezes Favela. Olha o nome do filme. 5 vezes Favela. Pensemos também comigo. A música popular brasileira, né? Liderada ali naquele momento por Geraldo Vandré. Geraldo Vandré tem um disco chamado Canto Geral. Olhem esse disco e pensem comigo, né? Olhem esse disco. Então, assim, Geraldo Vandré e aquela geração também estava descobrindo esse Brasil popular a partir da música. Então, né? O teatro de arena também estava descobrindo o operário, o pobre, o trabalhador. Se vocês observarem, era um clima que tomava conta desse país. Claro, Romero, era todo mundo? Claro que não era todo mundo, minha gente. É óbvio que não era todo mundo. Esse Brasil nunca é para todo mundo. Isso é uma desgraça, esse país. Não era todo mundo, mas era, eu diria, era uma parcela significativa da população brasileira. Era uma parcela de intelectuais, de músicos, de artistas, de estudantes, de trabalhadores, de operário, que estava descobrindo esse país. Aquilo que Machado de Assis tão bem chamou a atenção no final do século XIX, que ele chamava de Brasil profundo. Eu sou muito ligado a isso, me interessa muito, né? Eu acho essa frase de Machado de Assis primorosa, eu sou fã de Machado, mais ainda a crônica e a crítica de Machado. Então, nesse sentido, havia um clima de descoberta desse Brasil profundo. Havia um clima desse Brasil profundo, né? Que estava na música, que estava na dança, que estava no teatro, que estava no cinema, que estava na literatura, minha gente. Estava na literatura. Né? Observemos com cuidado, estava na literatura. A literatura de Graciliano Ramos, a literatura de José Américo de Almeida, a literatura de Guimarães Rosa, a literatura de Jorge Amado. Estava na literatura, Raquel de Queiroz, a grande Raquel de Queiroz com a sua obra extraordinária chamada O 15. Então estava na literatura, estava na poesia, minha gente. Estava na poesia do imenso João Cabral de Melo Neto, não esqueçamos. Estava na poesia de João Cabral. O que é esse maravilhoso alto de Natal chamado Morte e Vida Severina, se não é essa descoberta desse Brasil profundo, a partir do Nordeste profundo, a partir dos Severinos, a partir dos Severinos de Pia, a partir dos Severinos. Então assim, havia esse momento nesse Brasil. Houve um Brasil, houve um momento, né? Houve essa descoberta. Paulo Freire faz parte desse movimento. A contribuição de Paulo Freire foi trazer esse clima, essa descoberta, trazer esse Brasil popular, trazer esse Brasil dos de baixo para a educação. Essa é a imensa e definitiva contribuição de Paulo Freire. Então, quando eu comecei dizendo para vocês que chegaram agora que Paulo Freire foi profundamente injustiçado. Profundamente injustiçado. Paulo Freire foi maculado, Paulo Freire foi humilhado, Paulo Freire foi injustiçado em nome de mentiras e mais mentiras que essas forças armadas são capazes de fazer. Eles deram o golpe em abril de 1964 e eles tinham que justificar, né? Eles tinham que justificar porque iam prender uma pessoa como Paulo Freire. Como é que você prende uma pessoa que quer fazer o bem? Como é que você prende uma pessoa que quer educar, que quer mudar seu país, que quer alfabetizar, que quer tirar da cegueira milhões de pessoas? Que quer tirar da cegueira? Como é que você prende alguém, né? Eu estava olhando. Agora veja, isso não é novidade nesse país, né? Pequeno parênteses aqui para todos nós, pequeno parênteses. Um vereador de direita, de extrema direita na Câmara de São Paulo queria multar pessoas que ajudam pessoas que estão passando fome em situação do Rio em São Paulo. O cara queria multar. Sim. Veja, a maldade nesse país tem história, né, minha gente? A maldade nesse país tem história, né? Então, assim, Paulo Freire, ele faz parte dessa maldade que tem história nesse país, né? Paulo Freire foi altamente vitimado. E eu digo e provo isso, eu não estou apenas dizendo e afirmando ao vento, não é? Isso já estava aqui nessa autobiografia de Paulo Freire, nesses 2 volumes aqui, organizado pelo Sérgio Guimarães, mas isso vai estar no inquérito. Eu acho que a novidade é isso aqui. A novidade é este livro e a live é exatamente sobre este livro aqui.
Isso que eu fiz foi uma introdução geral para situar Paulo Freire e seu projeto, né? Agora, o tema da live é esse tema desse livro aqui. O livro foi organizado pela professora Joana Salem, que é professora no ABC Paulista, na Universidade Federal. Essa professora organizou um livro intitulado Inquérito Paulo Freire, a ditadura interroga o educador. Ela faz uma introdução e ela teve acesso, a partir dos documentos da Comissão da Verdade de Recife e Olinda, ela teve acesso ao inquérito de Paulo Freire completo. São 2 inquéritos. São 2 inquéritos. Ela teve acesso, ela leu, ela arrumou, ela redigitalizou e ela colocou em público agora neste livro aqui. Você tem na íntegra, os 2 inquéritos. No final tem uma entrevista muito importante sobre o legado de Paulo Freire com um professor do Instituto Federal do Recife, chamado Dimas Brasileiro Veras, que é estudioso de Paulo Freire, que pesquisa a presença de Paulo Freire no Nordeste, esse professor, né? Então tudo está aqui nesse livro. Eu recomendo demais esse livro. Esse livro todos nós devíamos ter, devemos ler, devemos conversar, devemos indicar aos nossos alunos, devemos indicar às pessoas. Esse livro aqui é de uma importância sem tamanho, não é? E eu vou fazer a live exatamente sobre esse livro. Por quê? Não que esse livro traga uma novidade, mas esse livro tem coisas que não eram mais faladas sobre Paulo Freire, né? O que é que não era falado sobre Paulo Freire? O inquérito. Paulo Freire, no segundo semestre de 1964, ele sofreu 2 inquéritos, né? 2 inquéritos, né? Ele foi interrogado. Ele foi interrogado no 4º Exército no Recife. Ele foi preso, depois ele foi interrogado no 4º Exército no Recife. E ele foi interrogado por uma figura chamada Hélio Ibiapina Lima. Quem é Hélio Ibiapina Lima? Era um tenente-coronel anticomunista doente, um delirante. Veja, um delirante anticomunista. Tinha feito curso na Escola das Américas para aprender tortura, era um torturador, inclusive, treinado em ser torturador, não é? E ele vai torturar Paulo Freire, não fisicamente, ele vai torturar psiquicamente Paulo Freire. Os 2 inquéritos são a verdadeira tortura psicológica. Os 2 inquéritos, as perguntas, a maneira como eles querem induzir Paulo Freire a responder o que eles querem, é impressionante. Está nos 2 inquéritos, né? Ia ter um 3º inquérito em outubro de 64. Paulo Freire percebe que ele não sairia desse inquérito, ele ficaria preso e obviamente seria torturado e poderia morrer na cadeia. O que é que ele fez? Ele foi embora do Brasil. Paulo Freire pede exílio. Paulo Freire sai do Recife. Na semana que ia haver o 3º inquérito, ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele pede asilo na Embaixada da Bolívia, que tinha um governo mais ou menos de esquerda à época, né? Mais ou menos de esquerda. E ele pede asilo na Embaixada da Bolívia e depois ele pede para ir para La Paz, para a Bolívia. Ele vai para a Bolívia, né? Então assim, Paulo Freire sai do Brasil exilado porque ele sabia que seria preso, torturado e morto. Isso já estava anunciado na segunda metade de 64. O que ocorreu? Todos nós sabemos aqui, né? A ditadura prendeu, a ditadura torturou, a ditadura assassinou e a ditadura fez desaparecer corpos. Nunca esqueçamos disso, minha gente. Nunca esqueçamos disso. 60 anos do golpe de 64 este ano. Não podemos esquecer, nada de esquecer. É memória para uso diário, é isso que a gente deve dizer. A nossa divisa enquanto esquerda é memória para uso diário. Paulo Freire, ele foi... Depois do segundo inquérito, ele percebeu que ele seria preso de qualquer forma. Não havia hipótese alguma dele se defender, porque fica claro no inquérito. Eu vou comentar o inquérito aqui, eu vou comentar porque é muito interessante a maneira com que esse Hélio Ibiratinga fazia as perguntas, né? A maneira como esse Hélio Ibiapina, esse miserável, já morto, né? Já deve estar queimando no fogo do inferno. Esse Hélio Ibiapina, a maneira com que ele conduzia de maneira torturante, de maneira incisiva, de maneira desonesta, né, inclusive falando fatos da vida de Paulo Freire que era mentira, né, para induzi-lo a responder o que ele queria. Então, nesse sentido, o inquérito de Paulo Freire, ele foi uma tortura em sentido psíquico. Ele foi uma tortura em sentido psíquico. Então, Paulo Freire,
ele vai para esses inquéritos. Tá? Agora, tem uma coisa aqui que eu sempre tenho que dizer, porque eu sou pernambucano, eu nasci em Garanhuns, e eu sou de um estado em que se louva muito Gilberto Freire. A autora Joana Salem, ela descobriu textos de Gilberto Freire, escritos no Jornal do Comércio, escritos no Diário de Pernambuco, atacando Paulo Freire, atacando os comunistas, dizendo que a ditadura tinha que desbaratar esse comunismo, dizendo que o Brasil ia se tornar um país comunista, que Pernambuco só tinha comunista, que a Universidade Federal de Pernambuco só tinha comunista, que o reitor da universidade era comunista. Gilberto Freire delatou publicamente o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, dizendo que foi ele que acolheu Paulo Freire. Se ele acolheu Paulo Freire, ele era comunista. Gilberto Freire. Olha, a Joana Salem traz aqui os documentos de Gilberto Freire, é muito interessante. Eu fico pensando, como é que um homem que era tão inteligente como Gilberto Freire entra num discurso tão panfletário e idiota como esse, que é esse discurso da extrema-direita hoje. O mesmo discurso de Gilberto Freire em 64 é o mesmo discurso da extrema-direita de hoje. Essa é a extrema-direita católica, protestante hoje. Que Lula vai levar o Brasil para o comunismo, que Dilma Rousseff era uma comunista e ia levar o Brasil para o comunismo, que o Brasil vai virar comunista, e essa galera que foi para a porta de quartel pedir de novo ditadura. É o mesmo discurso, minha gente. O que mais me chamou a atenção, porque veja, eu não nego, Gilberto Freire é inteligente. Gilberto Freire é um importante sociólogo brasileiro. Gilberto Freire tem obras de renome internacional, como Casa Grande Senzala. Como é que um cara tão inteligente diz umas asneiras dessa? Eu sempre acho o seguinte: ele sabia o que estava dizendo, não era mera asneira. Para mim, Gilberto Freire estava bajulando a ditadura porque ele queria ganhar um cargo, ele queria ser ministro da educação. Essa era a minha ideia. Digo em qualquer lugar, digo, não sei se provo, mas digo. Gilberto Freire, na verdade, fez tudo isso, virou um delator. Olha, se você quiser uma prova disso, a primeira pessoa que delatou Gilberto Freire, que na verdade denunciou Gilberto Freire, porque ele tinha sido denunciado, foi o crítico literário e professor na UERJ, Luiz Costa Lima, o maranhense. Olha, o professor Luiz Costa Lima, há uma década atrás, numa revista chamada Discutindo Literatura, ele dá uma entrevista. O professor Luiz Costa Lima denuncia Gilberto Freire, dizendo que Gilberto Freire era um dedo duro da ditadura. Gilberto Freire denunciou muita gente em Pernambuco, inclusive ele, Luiz Costa Lima. E Luiz Costa Lima trabalhava com Paulo Freire. O crítico e professor da UERJ, Luiz Costa Lima, veio do Maranhão para trabalhar com Paulo Freire no Recife. Luiz Costa Lima morava no Recife. Luiz Costa Lima foi denunciado e ele fugiu do Recife para o Rio e se escondeu no Rio, porque Gilberto Freire também o denunciou. Então veja, delator, né? Delator, dedo duro, que coisa horrível, né? Que coisa feia, né, minha gente? Coisa feia, dedo duro, minha gente, que coisa feia. Chega a me dar um sentimento ruim, né? Um sentimento ruim. Então, na verdade, Paulo Freire foi dedurado, como bem disse o crítico literário Luiz Costa Lima. Ora, entremos agora no livro, que eu acho que é fundamental. O livro é o nosso motivo, né, desta live. Veja, esse livro, ele traz dois inquéritos de Paulo Freire, uma pequena introdução da autora, a professora Joana Salem, que é uma estudiosa da obra de Paulo Freire, que é uma estudiosa da obra de Paulo Freire no Chile, né? A professora Joana Salem, ela tem uma tese de doutorado sobre os textos de Paulo Freire sobre a reforma agrária no Chile e tal. Então ela estudou o período chileno de Paulo Freire quando ele trabalhou na FAO, né, e depois no Conselho Ecumênico de Igreja, o Conselho Mundial de Igreja, né? Paulo Freire trabalhou no Conselho Mundial de Igreja. Então assim, Joana Salem ela é uma grande estudiosa da obra de Paulo Freire e da vida de Paulo Freire. Então ela que organizou esse livro e ela que faz o prefácio. Saindo do prefácio, você tem o inquérito. O inquérito, Paulo Freire foi... Ele, quando houve o golpe militar de 64, Paulo Freire estava em Brasília. Porque ele trabalhava no Ministério da Educação, a serviço do ministro Paulo de Tarso e do governo João Goulart. A família dele ficou no Recife, Elza e seus filhos pequenos.
Ele ficava indo e vindo, Recife, Brasília. E ele, quando veio o golpe, toda a esquerda se dispersou, se desbaratou, a polícia e o exército começaram as perseguições. As perseguições começaram exatamente no dia 1º de abril de 1964. No primeiro dia do golpe começaram as perseguições. No primeiro dia do golpe já teve um ato institucional número 1. O ato institucional número 1 já caçava os parlamentares, senadores e deputados, né? E já caçava também o primeiro escalão de João Goulart. E obviamente Paulo Freire foi caçado. Então Paulo Freire aparece na primeira grande lista de cassações. Paulo Freire, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Chico de Oliveira, essa galera toda. Uma galera grande, era muita gente, né? Paulo de Tarso e tal. Essa galera. E Paulo Freire estava caçado, né? Não mais podia voltar para o ministério. Ele ficou escondido na casa de um deputado durante 15 dias em Brasília. Foi o máximo que ele conseguiu, né? Ficar escondido, fechado num apartamento lá. Porque a polícia já tinha passado nesse apartamento, feito uma devassa e não encontrou ninguém. Então Paulo Freire ficou num apartamento que a polícia já tinha passado. Escondeu lá, mas não podia ficar muito tempo, né? Não tinha como se esconder muito tempo em Brasília. Brasília era a sede, era o cérebro da ditadura. Paulo Freire, meio que numa aventura, se manda para São Paulo, de São Paulo vai para Recife. Recife é encontrar a família, né? Lá ele procura um advogado e o advogado sugere: olha, ou você sai do país ou se entrega, porque eles vão pegar de qualquer jeito. Essa gente tem estrutura, tem armas, tem inteligência, tem espionagem. Inevitável. Paulo Freire se entrega e aí começa o inquérito com ele, né? Quando ele se entregou a primeira vez, segundo o inquérito aqui da professora Joana Salem, né, o texto da Joana Salem, Paulo Freire ficou preso 17 dias. Veja, sem uma acusação formal direta. Olha, Paulo Freire não tinha matado ninguém. Paulo Freire não tinha estuprado ninguém. Paulo Freire não tinha batido ninguém. Paulo Freire não tinha roubado ninguém. Simplesmente Paulo Freire era um educador do Ministério da Educação que tinha um projeto de educação só. Paulo Freire ficou preso 17 dias numa solitária. Pode ser um negócio desse, meu gente? A primeira prisão de Paulo Freire foi numa solitária sem entender nada. Né? Um cubículo. Sem ele saber. Primeiro, ele não tinha sido julgado em nada. Ele não tinha uma acusação formal direta. Ele não tinha mais acesso ao advogado. Ele não podia explicar para a esposa dele. A esposa dele passou uma semana igual uma pessoa desorientada no Recife procurando o marido. Imagine. Seu marido some nas garras de uma ditadura de militares cruéis e psicopatas. E essa mulher saiu com ar de perdida da cidade do Recife procurando o marido. Procurando o marido. O nome dela era Elza. O nome da primeira esposa de Paulo Freire. E ela perdida, desorientada, chorando muito. Porque é o seguinte, era uma ditadura, estava evidente isso. A mulher de Paulo Freire sabia muito bem, Elza. Era uma ditadura cruel, a ditadura estava avançando, as prisões estavam avançando, as torturas já eram conhecidas, em 64 mesmo, e o marido dela sumido. Imagine se você não ficava preocupado, ficava, né, completamente desorientado. Assim foi o caso da esposa de Paulo Freire. Depois de 17 dias, Paulo Freire, acontece o primeiro inquérito com ele, né? É noticiado o advogado, é noticiado a esposa pode vê-lo, confere, estava bem, só mais barbudo, mais magro, mais abatido, obviamente, né? Mais abatido, mais magro, mais barbudo, mais descuidado. Um homem que sempre se cuidou, que sempre teve uma vida tranquila, que sempre teve uma vida correta com ele, com as pessoas, né? Cair numa cilada miserável dessa, isso é imperdoável, meu. Isto é absolutamente imperdoável o que ocorreu com o nosso Paulo Freire. Vai para conta dessa miserável dessa ditadura. Então Paulo Freire, depois que ele sai da solitária, reencontra a mulher, o advogado se prepara no outro dia, 24 horas depois, Paulo Freire tinha que dar um depoimento no quarto exército a esse Hélio Biapina. Hélio Biapina era um tenente-coronel muito ligado aos torturadores, um torturador quanto mais, preparado na Escola das Américas, né, daquelas figuras que desonram o exército. Nada honra.
A memória de um homem desse, nada honra o exército brasileiro, nada, nada honra, né? Essa figura foi, ele escolheu ser o interrogador de Paulo Freire, foi uma escolha dele, era uma coisa pessoal dele. Veja, Pernambuco era o estado que estava sendo muito monitorado pela ditadura, porque Pernambuco, diziam que Pernambuco ia fazer uma revolução, tal. O escritor Antônio Calado tinha escrito sobre isso, Ligas Camponesas, não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, eles prenderam Gregório Bezerra e arrastaram Gregório Bezerra. Eles acorrentaram Gregório Bezerra e arrastaram Gregório Bezerra pelas ruas do bairro da Madalena. Arrastaram Gregório. Isso só aconteceu em Pernambuco. Isso só aconteceu no Recife. Eu não sei se vocês sabem, quem comandava o 4º Exército era um general, que depois vai ser presidente, e que morava no Recife, chamado Costa e Silva. Imagine. Costa e Silva é um dos mais brucutus desses presidentes que o Exército teve. Era um brucutu muito pouco qualificado para o cargo. Muito pouco qualificado para o cargo de presidente, o tal do Costa e Silva. Era o cara que comandava o 4º Exército em Pernambuco. Então veja, Paulo Freire estava no pior lugar para estar, que era exatamente em Pernambuco, e em particular no Recife, e sob o domínio dos militares. Então, o primeiro inquérito é em cima direto. Eles basicamente se repetem, né? Vamos lá. Algumas questões que chamam a atenção. A primeira e mais recorrente questão: o senhor vai fazer o que em Angicos? Eu fui educar, alfabetizar, era um projeto piloto do governo tal. Sim, mas lá o senhor ia aplicar o método de Fidel Castro. Paulo Freire disse: que método de Fidel Castro? O senhor lá ia aplicar um método marxista, porque o senhor, não organizava o povo, com o discurso marxista, com o discurso de revolução, Então assim, era o tempo inteiro esse tipo de coisa, O senhor o senhor trabalhou no SESI, aí começa também. O senhor trabalhou na periferia X da cidade do Recife. Então assim, era sempre para dizer: veja como o senhor é comunista, reconheça. Esse Brasil ia para o comunismo. O senhor é um colaborador do comunismo. O senhor teve na União Soviética. O senhor não sei o que. É nesse nível. O senhor recebeu dinheiro de Cuba. O senhor recebeu ouro de Moscou. Era nesse nível. E no começo eu já tinha dito: Paulo Freire não tinha ligação nenhuma com o comunista. Paulo Freire nunca foi do Partido Comunista. Paulo Freire nunca teve ligação orgânica nenhuma com o Partido Comunista. Então assim, o tempo inteiro, esse tipo de pergunta, a pergunta, na verdade, era incriminadora. Era uma técnica do Exército. Eles ficavam como uma metralhadora, Basicamente Paulo Freire não podia pensar, é uma técnica deles, É uma técnica desses torturadores. Você nunca pode pensar muito na pergunta. Eles perguntam, depois entabula outra pergunta, depois entabula outra pergunta. Quando chega na quarta, você já não sabe mais o que respondeu. Isso é uma técnica infeliz, infame desses militares, Para no final lhe incriminar. No final lhe incriminar. Eles já tinham, com certeza, um relatório pronto sobre Paulo Freire. Aquilo ali era apenas para cansar Paulo Freire, para pegar Paulo Freire em alguma contradição, para pegar Paulo Freire em alguma situação que comprometesse ele e o depoimento. Na verdade, aquilo ali era para importunar Paulo Freire, mas eles já sabiam o resultado desse maldito inquérito. Isso aí não havia dúvida, Isso já se sabia, As pessoas que passaram por essas cadeias, por esses exércitos, já sabiam disso. Paulo Freire ainda tentou, no primeiro inquérito, ainda discutir. Ainda discutir o seu projeto educacional. Ele fala aqui, no primeiro inquérito, como era o seu projeto, de onde veio, a preocupação que ele tinha com o povo mais pobre, a importância de alfabetizar, porque era importante alfabetizar o país, para o país desenvolver e tal. Então assim, Paulo Freire tentava convencer os militares, talvez iludido, achando que esse coronel maldito, ele tinha alguma gota de sangue nacionalista. Eu acho que essa é a minha leitura no primeiro inquérito. Paulo Freire acreditava que os militares tinham algum civismo no coração. Eles tinham alguma dimensão cívica, eles tinham alguma ideia de Brasil, eles tinham alguma ideia de nação, de nacionalismo, eles eram pelo menos nacionalistas. Paulo Freire acreditava nisso. E ele começou a apelar para aquilo que o governo João Goulart tinha de melhor em termos de desenvolvimento.
que era importante o desenvolvimento desse país, né? Para você evitar violência, fome, miséria, entendeu? Para evitar a violência, Paulo Freire tentava argumentar racionalmente e seriamente com esses militares, né? Então, no primeiro inquérito, Paulo Freire ainda tinha alguma ilusão sobre o civismo dos militares, né? E isso, claro, no segundo inquérito quebrou completamente. O terceiro inquérito, na verdade, nem houve. O terceiro inquérito nem houve porque Paulo Freire decidiu se exilar. Porque no primeiro inquérito, ele ainda tentou convencer os militares, né, de que o projeto de João Goulart não era nada de comunista. O projeto de João Goulart era um projeto nacionalista, era um projeto para desenvolver a nação, era um projeto preocupado com a alfabetização, porque o Nordeste era a região... Para vocês terem uma ideia, minha gente, o Nordeste tinha mais de 12 milhões de analfabetos em 1964. Está no filme de Leão Risma, Maioria Absoluta, que é sobre o analfabetismo no Nordeste. Vejam lá, o filme Maioria Absoluta. O Nordeste tinha 12 milhões de analfabetos. Isso era um absurdo, uma coisa sem menor cabimento, né? Então Paulo Freire, ele tentava, a partir de dados, a partir de argumentos, na maneira dele falar. Todos aqui já devem ter escutado a voz de Paulo Freire, alguma entrevista com ele, né? Aquela maneira calma, aquela maneira solerte, aquela maneira calma, aquela maneira incisiva, aquela maneira tranquila, aquela maneira bonita de falar as palavras completas, né? Então Paulo Freire, ele tentando explicar a esses militares. Claro que era uma perda de tempo, né? Mas Paulo Freire tentou, já que ele estava ali preso, não tinha saída mesmo, ele apelou para a emoção e para o civismo desse militar. Isso no primeiro inquérito, né? Isso no primeiro inquérito. Veja, como é que eu avalio esse primeiro inquérito? Eu avalio, né, assim, o desespero de Paulo Freire, a tentativa de Paulo Freire de tentar explicar isso aos militares, e acima de tudo uma coisa que eu acho muito bonita em Paulo Freire, né? Paulo Freire era um homem de uma inteligência e ao mesmo tempo um homem muito emotivo, né? Um homem que sabia agir decor, sabia agir com o coração, né? Eu disse ontem numa outra live que Paulo Freire faz parte do que eu chamo de tradição do humanismo radical brasileiro. Paulo Freire, Luiz da Silveira, Josué de Castro são o que eu chamo de humanismo radical brasileiro. Herdeiro de Sartre, de Aimé Césaire, de Franz Fanon, de Edouard Said, são herdeiros dessa tradição europeia e para além da Europa, do que eu chamo de humanismo radical. Paulo Freire faz parte da tradição do humanismo radical, assim como Dona Anísia da Silveira, como Josué de Castro, etc. Paulo Freire, exatamente, o seu humanismo radical levava Paulo Freire a um homem que pensava de maneira muito cordial com o coração. Paulo Freire queria convencer os seus futuros torturadores, queria convencer de que o que Paulo Freire estava fazendo era algo bom para o Brasil, cara. Olha, o que é que eu pensei, minha gente? Eu confesso a vocês que eu me emocionei quando eu li esse inquérito. Vou dizer por que eu me emocionei. Eu fui às lágrimas. Porque Paulo Freire era um homem que acreditava no Brasil, minha gente. Ai, meu Deus. Até na cadeia, até sendo insultado por esse brucutu desse tenente-coronel, Paulo Freire acreditava no Brasil. Paulo Freire acreditava no povo brasileiro, minha gente. Paulo Freire acreditava nos de baixo desse país. Paulo Freire acreditava nos esfarrapados desse país. Paulo Freire acreditava nos pobres desse país. Paulo Freire acreditava nessa sofredora classe trabalhadora brasileira. Cara, isso é muito bonito, minha gente. Dificilmente se faz homens assim hoje em dia, não tem mais. Eu acho que a forma que gerou um Paulo Freire está difícil de existir mais. Não é fácil. A forma que gerou Paulo Freire parece que não existe mais. Então assim, Paulo Freire acreditava no Brasil. E agora, eu sou muito sincero com todos e todas que estão aqui. Não era só Paulo Freire, né? É injusto. Darcy Ribeiro também, né? Darcy Ribeiro também, Paulo de Tarso também, Celso Furtado também, Santiago Dantas também. Então assim, não era só Paulo Freire, né, minha gente? Eu sou muito sincero com vocês. Não era só Paulo Freire, né? Agora, Paulo Freire, ele acreditava no Brasil. Isso vai estar presente no livro dele. Eu recentemente li essa maravilha chamada Conscientização. Esse livrinho dele, eu recomendo. Fica muito visível como Paulo Freire entendia o Brasil e a América Latina. Nesse livrinho aqui chamado Conscientização, que é de 1973. Então assim, Paulo Freire amava o Brasil.
Paulo Freire queria mudar seu país. Paulo Freire queria mudar esse país a partir de baixo. A diferença era que Paulo Freire não queria mudar o Brasil a partir de cima, do andar de cima. Paulo Freire queria mudar o Brasil a partir do andar de baixo. Ele foi preso por isso. Ele não foi preso porque queria mudar o Brasil. Ele foi preso porque queria mudar o Brasil a partir do de baixo. A partir do andar de baixo. A partir do olhar dos mais pobres. A partir do olhar dos oprimidos. A partir do olhar dos esfarrapados desse mundo. Dos sem direito. Dos sem casa, sem teto, sem comida. Os sem educação, minha gente. Os sem educação. Sem a educação formal. Aquela que o Estado deveria garantir, os pobres não tinham. Paulo Freire era um defensor desse sem educação. Então veja, esse era Paulo Freire, isso ficou muito nítido no inquérito. E eu acredito o seguinte, que o coronel não gostou disso. O coronel não gostou, fica evidente nas perguntas que ele faz, tá aqui, fica evidente nas perguntas que ele faz, que ele não gostou das respostas de Paulo Freire, ele ficava retuncando, interrompendo e tal. Ele não gostou das respostas de Paulo Freire, porque não era o que ele queria escutar. E Paulo Freire meio que tergiversava. Propositalmente, Paulo Freire tergiversava. É muito interessante isso. Propositalmente, Paulo Freire tergiversava. Propositalmente. Ele mudava de assunto, citava um exemplo, citava uma história. Não sei se vocês sabem, Paulo Freire é um exímio contador de história. Viu? Paulo Freire é um exímio contador de história. Sabia como ninguém contar a história. Então assim, Paulo Freire, ele, obviamente, o que aconteceu, né? Ele, no primeiro inquérito, ele foi, obviamente, agredido totalmente agredido. Né? E eu não tenho dúvida, o coronel, o Ibiapina já sabia. Então vamos ter o segundo inquérito, no terceiro a gente prende esse comunista. No terceiro a gente prende. Então tem o segundo inquérito é mais violento. A própria Joana Salem, ela comenta isso, né? O segundo inquérito é mais violento. O segundo inquérito é mais agressivo, muito mais agressivo, né? E aí eu acho que Paulo Freire perdeu as ilusões no segundo inquérito. Essa gente não quer saber verdade nenhuma. Paulo Freire é preso no exército, né? Ali preso por eles, Paulo Freire descobriu uma coisa dolorosa de se descobrir. Torturador nenhum quer saber a verdade. Torturador não quer saber a verdade. Torturador quer saber o que ele quer saber para justificar a tortura. Mas torturador não quer saber a verdade. Torturador não busca verdade. Torturador não quer saber de verdade. Torturador não busca verdade. Paulo Freire descobriu isso da pior maneira possível no segundo inquérito. É a grande descoberta do segundo inquérito. Torturador não quer saber verdade coisa nenhuma. Torturador quer saber o que ele quer para incriminar o torturado. Todo torturador é um covarde. Todo torturador é um covarde. Ele não faria isso se ele tivesse tete a tete ali. Não faria, né? Então assim, eu diria que no segundo inquérito, Paulo Freire perde completamente as ilusões, né? Ele vai para o segundo inquérito já desconfiado e lá ele tem a prova cabal. O terceiro era prisão. Prisão e depois tortura e quem sabe corpo desaparecido. Paulo Freire, depois do segundo inquérito, ele já estava marcado o terceiro inquérito na próxima semana, ele não vai. Ele vai para o Rio de Janeiro, pede asilo na Embaixada da Bolívia, se exila na Bolívia durante alguns dias, vai para La Paz, de La Paz ele vai para o Chile. Ele fica um tempo em La Paz, mas depois as coisas na Bolívia também mudam, porque a Bolívia também sofre um golpe militar. Tem uma carta dele, angustiado, para a esposa dele, para Elza, porque ele saiu do Brasil, era uma ditadura. Ele chega na Bolívia, com pouco tempo vem outra ditadura, outro golpe militar, e ele fica desesperado, porque ele não tinha documento. Paulo Freire não tinha documento, ele tinha um papel que era um salvo-conduto do governo boliviano. Imagine, o cara não tinha documento nenhum, Paulo Freire. Um salvo-conduto, ele diz isso à esposa dele, a Elza. E aí ele consegue, numa operação milagrosa, ir para o Chile, porque no Chile, estava lá, era um momento em que a esquerda estava em ascensão no Chile. Estava no Chile José Serra, estava no Chile Fernando Henrique Cardoso, estava no Chile Plínio de Arruda Sampaio, que era amigo pessoal dele. Plínio de Arruda Sampaio foi quem mais ajudou Paulo Freire. Estava no Chile Rui Mauro Marini, estava no Chile uma geração. Ele vai para o Chile, né? Lá ele arruma um emprego. O Chile foi o melhor lugar de Paulo Freire. Ele arruma um emprego na FAO, né, por conta de uma intervenção de quem? De Josué de Castro. Paulo Freire vai trabalhar como uma espécie de assessor da FAO,
para a questão agrária. Só que ele não podia ficar na capital do Chile. Ele vai trabalhar com a temática camponesa. Ele, no livro Ação Cultural para a Liberdade, tem um artigo lá sobre isso, né? Onde ele fala dos camponeses. Paulo Freire trabalhou um bom tempo no Chile com camponeses. Camponeses pobres, camponeses que lutam por reforma agrária, camponeses que se organizam, camponeses que, na verdade, iriam votar em Salvador Allende, seria fundamental para a reforma agrária chilena, né? Paulo Freire ajudou na reforma agrária chilena. A professora Joana Salem, que organizou esse livro aqui da live, a professora Joana Salem tem sua tese de doutorado sobre os escritos de Paulo Freire sobre a reforma agrária no Chile. É a tese de doutorado dela. Então, assim, Paulo Freire, ele passa um dos melhores momentos seu no Chile, né? Porque ele estava trabalhando, estava ganhando algum dinheiro, mandando para a família, ele podia sustentar a sua família. Paulo Freire era um homem muito controlado, muito organizado, não era... Paulo Freire era um homem muito sensato, né? Era um homem muito correto. Eu sempre acho Paulo Freire o seguinte, no passado, o filósofo Cícero, ele dizia que um homem correto é chamado de varão de Plutarco. O varão de Plutarco é um homem correto. Para mim, Paulo Freire era um varão de Plutarco, no sentido do filósofo Cícero, né? Eu sempre, quando eu falo a palavra Paulo Freire, eu penso no varão de Plutarco. Era um homem muito correto com a sua esposa, com a sua família. Era um homem muito digno, era um homem muito preocupado, né, com a família que ele constituiu, né? Paulo Freire, impressionante. Eu não gosto muito de falar de Paulo Freire porque eu me emociono, porque Paulo Freire era um homem muito decente. É raro, né? Paulo Freire era literalmente um homem decente, né? Então, assim, Paulo Freire se organiza no Chile, né? E lá ele começa a trabalhar na FAO e faz um trabalho interessante, né, com camponeses chilenos. Isso vai ser muito importante para ele ali, para os camponeses, e depois para o futuro, porque ele vai escrever sobre isso, ele vai fazer reflexões sérias sobre o movimento camponês. Paulo Freire, quando ele volta ao Brasil, Paulo Freire sacava muito do movimento camponês latino-americano. Porque ele teve que ler sobre o movimento campesino latino-americano, ele teve que perceber que, por exemplo, a maioria dos camponeses na América Latina, com exceção do Brasil, são indígenas. Então existe uma ligação orgânica entre o movimento camponês e o movimento indígena. O movimento indígena, ele é o movimento camponês, o movimento camponês é indígena. Na Bolívia, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no Peru, no Equador, na Colômbia. Então Paulo Freire começa a perceber essa ligação entre identidade indígena e movimento camponês, né? É muito interessante. Ele tem escrito sobre isso. Eu recomendo o livro dele, Ação Cultural para a Liberdade. Então, assim, Paulo Freire, ele tem contato com a FAO, depois ele vai para Genebra, né, para trabalhar. Porque depois vai ter o golpe também no Chile. Vai ser a grande frustração dele, a grande dor dele, né? Vai ter o golpe no Chile, de Pinochet. Um golpe também bárbaro, cruel, inclemente, miserável. Pinochet metralhou pessoas logo no primeiro dia de golpe e tal, no campo lá do Santiago, né, o campo de Santiago, na capital. E Paulo Freire de novo tem que sair. Aí Paulo Freire vai para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos ele vai para a Europa, aí lá fica em Genebra. Em Genebra ele vai trabalhar no Conselho Mundial da Igreja, vai nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma coisa muito curiosa. Quando ele esteve nos Estados Unidos, ele conheceu um teólogo negro chamado James Cone. Esse teólogo negro, ele criou um termo chamado a teologia negra da libertação. Ele inventou isso em 1969, ele inventou esse termo, né? A Teologia Negra da Libertação, James Cone. Paulo Freire, esse livro foi traduzido para a Argentina em 72 e James Cone pediu que Paulo Freire fizesse um prefácio. Paulo Freire faz um prefácio belíssimo desse livro. Esse livro foi publicado pela primeira vez em espanhol na Argentina, chamado Teologia Negra de la Liberación, com prefácio de Paulo Freire. Esse prefácio, se você quiser ter acesso, ele foi publicado no livro Ação Cultural para a Liberdade. Então, esse prefácio também foi usado nos Estados Unidos, na terceira edição, James Cone também usou, porque James Cone ficou amigo de Paulo Freire. Imagina, olha as amizades de Paulo Freire. Foi amigo do maior teólogo negro da história do cristianismo negro americano. Paulo Freire era amigo do pai da teologia negra nos Estados Unidos, a Black Theology. Paulo Freire vai para Genebra e lá ele trabalha em Genebra. Lá ele vai desenvolver, vai ter segurança, vai levar a família, né, para a Europa e tal. E ele só volta ao Brasil entre 80 e 81. Por que eu estou dizendo isso? Para terminar a live. Veja, porque Paulo Freire, ele sofreu muito no exílio. O exílio não foi fácil para Paulo Freire. Paulo Freire teve dificuldades financeiras no exílio, dificuldade afetiva, dificuldade de estar longe da família, dificuldade de estar longe da esposa, dos filhos pequenos. Paulo Freire tinha filhos pequenos, né? Então, assim, Paulo Freire sofreu agruras no exílio, e um homem que não merecia.
Paulo Freire é um profundo injustiçado. Paulo Freire sofreu sem merecer, porque nada do que Paulo Freire fez foi crime. Paulo Freire jamais seria um criminoso. Paulo Freire era um homem decente. Paulo Freire era um grande educador. Paulo Freire era um homem que amava o seu país. Paulo Freire queria o bem do seu país. Paulo Freire queria o bem dos mais pobres do seu país. Paulo Freire queria que um pobre tivesse dignidade desse país, inclusive dignidade educacional. Isto era Paulo Freire. Então Paulo Freire foi profundamente injustiçado. E esse livro, extraordinário, organizado pela professora Joana Salem, é fundamental. A live foi sobre este filme. Sobre este livro. Recomendo demais a todos e todas que andaram aqui. Inquérito Paulo Freire, a ditadura interroga o educador, organizado pela professora Joana Salem, editora Elefante 2024. Absolutamente fundamental. Agradeço a todos e todas que andaram por aqui. Minha live só dura 50 minutos, 1 hora. Agradeço a todos e todas que andaram por aqui e até a próxima. Desejo a todos uma boa semana. Grande abraço, minha gente, e viva Paulo Freire, o grande educador brasileiro, o grande pensador brasileiro.